Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, hoje nós vamos, dar continuidade ao assunto da era napoleônica, tá? Fazendo um aprofundamento. Na aula passada a gente fez uma apresentação e hoje nós vamos nos aprofundar. A era napoleônica foi um período, que foi de 1799 a 1815, certo? Um período no qual Napoleão Bonaparte ele ele vai se tornar o líder da França por ter se destacado na área militar, né? Ele, aos 16 anos, ele já era tenente, aos 24 anos se tornou general e por ter se destacado, por ter trazido tributos para a França e onde ele lutava, ele lutava, trazia saques, por causa desse sua característica de saber liderar, né? Então, o que acontece? Vai chamar a atenção dos líderes da França. Quem estava liderando a França, nesse momento, a França está na última fase da Revolução Francesa, a fase do Diretório, na qual o governo está nas mãos da burguesia. A França estava um caos, né? A França estava passando por dificuldades econômicas, problemas sociais, revoltas internas, os jacobinos querendo retomar o poder, revoltas externas, né? Países vizinhos querendo trazer o rei de volta para a França. E a burguesia, se sentindo ameaçada de todos os lados, vai pedir ajuda de Napoleão Bonaparte, né? Vai mandar Napoleão Bonaparte dar um golpe de Estado e tomar o poder. Ele faz isso, certo? Ele toma o poder, fecha a Assembleia, cria uma Constituição. Nessa Constituição estabelece que os deputados eles vão ter que ter só vota quem tem dinheiro, o voto se torna censitário, né, atendendo os pedidos da burguesia. Ele era um representante da burguesia, ele estava ali a mão da burguesia. Então, a França passa a ser governada por Napoleão. O parlamento, no caso, os deputados, eram da burguesia, tá? E inicia-se a primeira fase do governo de Napoleão Bonaparte, chamado de consulado. Ele vai ser cônsul juntamente com mais dois, tá? Até que em 1802 ele faz um plebiscito e se torna cônsul vitalício. O que isso quer dizer? Ele vai ser cônsul até enquanto viver, né? Enquanto tiver vida. Nesse momento, Napoleão ele vai conseguir fazer várias reformas econômicas, conseguir restabelecer a economia francesa, ao criar um banco para controlar a emissão de moeda, controlar a desvalorização do dinheiro francês. Ele vai criar obras públicas para gerar emprego. No campo, ele vai conseguir drenar e irrigar para facilitar a agricultura. Vai incentivar a indústria, tá certo? Ele vai conseguir dinamizar e resolver os problemas econômicos, tá? Para isso, ele vai assinar uma paz com as ameaças externas, na paz de Amiens. Em 1802 ele vai assinar um acordo de paz, né? A guerra vai ser interrompida contra essas ameaças externas, contra essas coligações, esses países que estavam querendo restabelecer o absolutismo na França. Em 1801 ele assinou com a Igreja Católica a concordata, que estabelecia o catolicismo como religião oficial da França, porém ele ainda mantinha a separação entre Estado e Igreja, né, e a liberdade de culto. Não perseguia as pessoas por não serem católicos. Ele criou o Código Civil Napoleônico, que vai influenciar vários outros códigos civis, inclusive o brasileiro. Nesse código, ele vai estabelecer
liberdades individuais, igualdade de direitos, relações familiares, direito à propriedade privada, relações de trabalho, todas as leis relacionadas a isso aí, ele vai estar no Código Civil Napoleônico. Em 1802, ele vai ter como eu falei para vocês, ele vai se tornar cônsul vitalício, né? Vai comandar a França sozinho como cônsul, e em 1804 ele vai ter outro plebiscito e a sociedade vai decidir que ele vai se tornar um imperador. Então começa a segunda fase, que é a fase do império, tá? Napoleão ele se torna imperador, a França se torna um império, estabelecendo tributos aos aliados. Os países que eram aliados da França tinham que pagar determinada quantia, certo? Para quê? Para comprar armas, no caso de alguma ameaça, de alguma guerra. Então, cada vez que tinha guerras e mais guerras, esses países que eram aliados da França tinham que estar pagando impostos, tinha que estar fazendo doações, tá? E o exército francês, ele não ele não levava peso, tá? Era uma estratégia do exército de Napoleão, era não andar com peso. Então, como eles não andavam com peso, eles precisavam de muita doação por onde eles passavam. E essas doações vinham de quem? Dos aliados, tá bom? Então, eles utilizavam, além de não carregar peso, outra estratégia era o alistamento em massa, certo? O exército era bastante rápido e utilizavam a questão da espionagem. Ele mandava reconhecer o local, reconhecer a estratégia do inimigo, tá? Eles colocavam palha nas rodas dos carros para não deixar rastro. Eles escondiam armas em troncos de árvores, em tanques de água, e passavam pelos inimigos como camponeses. Eles evitavam andar com peso e sempre se abasteciam nos locais onde passavam, tá certo? A Inglaterra vai ser uma grande inimiga, né, da França, porque a Inglaterra era a potência industrial e a França queria o lugar dela. Então Napoleão Bonaparte vai estabelecer, como a Inglaterra é uma ilha, então, e ela era uma grande comerciante, ela precisava dos portos da Europa para comercializar. Ele estabeleceu o bloqueio continental. Todos os portos da Europa tinham que ser fechados, não podiam comercializar com a Inglaterra. E os países que desrespeitassem teriam suas terras invadidas. Foi o que aconteceu com a Espanha, né? Onde ele invadiu a Espanha porque a Espanha desobedeceu e colocou no lugar do rei da Espanha o irmão dele, José Bonifácio. Ele também invadiu Portugal porque Portugal desobedeceu ao bloqueio continental, tá? Então, o que foi o bloqueio continental? Ele estabeleceu que nenhum país do continente europeu poderia comercializar, abrir seus portos para a Inglaterra. Então, a baixa do exército francês se deu nas terras russas. Os russos, sabendo que o exército francês se abastecia onde chegava, os russos utilizaram a tática da terra arrasada. Eles queimaram, atearam fogo em Moscou, e quando o exército francês chegou lá, já tudo cansado, não tinha onde se alimentar, onde se abrigar, sem contar com o inverno bastante rigoroso. Das 700 mil homens que Napoleão levou, apenas 40 mil sobreviveram, tá? E aí, aproveitando, a Inglaterra invadiu a França, Napoleão renunciou, foi para a ilha de Elba. O rei, houve a restauração, trouxeram o rei, né, que ainda é Luís XVIII, que ainda era a família do Luís XVI, que tinha sido assassinado. Houve a tentativa de restauração e Napoleão voltou para a França e ficou durante 100 dias, no chamado governo de 100 dias, até que a Inglaterra, na Batalha de Waterloo, e as coligações conseguiram expulsar definitivamente ele,
que foi exilado na ilha de Santa Helena, onde aos 51 anos de idade ele faleceu, tá? Em 1815, os países vencedores, né, a Prússia, a Rússia, a Áustria, Inglaterra, se uniram no Congresso na cidade de Viena e estabeleceram, né, que todas as terras, o princípio da legitimidade, ou seja, as terras invadidas por Napoleão tinham que votar a ser de quem era antes. Apesar que a Prússia e a Rússia aumentaram seus domínios, né, aumentaram suas propriedades. E também, no Congresso de Viena, eles criaram a Santa Aliança, que era um órgão que reprimia toda e qualquer tentativa que contestasse o antigo regime. Então, eles retomaram o antigo regime, colocaram reis, o rei na França, né, e nos locais de onde tinha sido tirado, né, com o apoio de Napoleão Bonaparte, porque o que é que Napoleão Bonaparte fez? Ele era representante da burguesia. A burguesia não queria mais os reis, queria acabar com o antigo regime, né? E quando o Napoleão perdeu, o antigo regime voltou, houve a restauração, os reis voltaram para os seus lugares, né? Mas foi só uma pausa nas conquistas burguesas, porque as leis que foram criadas, tá? As instituições liberais, isso aí já tinha se enraizado dentro da França, dentro da Europa, e era questão de tempo, já tinha abrido o caminho já tinha sido aberto para a industrialização, para o capitalismo industrial. Então era só uma questão de tempo para o antigo regime acabar de vez, tá bom? Pessoal, façam todas as atividades do capítulo 8, ok? E na próxima aula a gente vem com a correção. Forte abraço!